Então, meu nome é André Domingos Götzinger, eu trabalho uns 30 anos com saneamento, sendo 20 na gestão, né, e 10 anos, os últimos 10 anos em regulação, né, inclusive com regulação em resíduos sólidos. Bom, o tema que eu vou trazer aqui para vocês é a sustentabilidade econômica financeira a partir da 11445. Então, minha formação é administração e custos, né, especialista em custos e gestão pública. Também escrevi um livro sobre gestão pública, custos aplicados ao setor público, né? Então, isso me ajudou muito na hora que eu vim para a regulação. Eu vou fazer uma apresentação para vocês rápida e breve, para que a gente possa estar desfrutando depois do nosso amigo Fernando. Deixa eu ver aqui como é que eu fazia mesmo. Compartilhar. Todos estão vendo a apresentação? Agora sim. Sim. Beleza. Então, eu trabalho numa agência reguladora que já nasceu regulando resíduos sólidos, né? A base legal que trouxe essa questão da sustentabilidade foi a 14.026, agora no seu artigo 29, onde diz que todos os serviços terão sustentabilidade financeira a partir da sua tarifa ou do seu preço público ou da sua taxa, né? Enfim, o que for lhe conveniente, especificamente para resíduos sólidos, né? Além disso, o artigo 35 trouxe uma série de variáveis, componentes, para que você pudesse precificar essa taxa ou tarifa. E a própria portaria da ANA, depois, como Agência Nacional de Referência para as Agências Reguladoras, ela detalhou um pouquinho mais o consumo, a coleta e outras variáveis que foram necessárias para a precificação, ou seja, a cobrança do serviço de resíduos sólidos. Bom, nós, quando começamos a regular, já em 2013, sentimos a necessidade de um levantamento de custos, né? Então, a gente vem fazendo esse levantamento dessa base desde 2013. Nós vamos até o município, porque muitos dos meus prestadores são municipais, né? Então, com isso, motivou a gente a fazer esse levantamento de custos. No começo não foi fácil, informações muito imprecisas, muitas vezes, pouco domínio sobre o assunto, mas acreditando que essa informação pudesse ser palatável ou tratável no futuro, né? A gente não se importou muito com a qualidade da informação naquele primeiro momento, mas sim ter uma informação, né? E esse foi o objetivo. Só para que vocês tenham noção um pouquinho dos nossos regulados aqui, né? Da pesquisa de campo, a gente foi em vários departamentos, setores. Nós fomos a campo, né? Tivemos que visitar cada prestador. Hoje são 14 municípios, uma concessão, sendo 4 de administração indireta na coleta, né? E 9 prefeituras municipais. E 2 aterros de disposição final, um de consórcio e outro privado. Então, aqui são mais detalhamentos sobre esses. Um desses destinos final é um consórcio intermunicipal, né, público, né? E o outro é uma concessão privada, mas que também recebe resíduos de terceirizações. Aqui um apanhado para vocês. Nós André, Oi? Desculpa te interromper, Claro. mas eu não sei se você está projetando a tua apresentação, é que para a gente não está passando nenhum slide, tá? Ainda está no primeiro. Já estou lá na frente. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se você acabou compartilhando a tua tela inteira ou só a tela do PowerPoint, né? Ainda bem que tu avisou, então vou parar a interromper. Eu estava lá na frente já. A tela inteira, né? Porque para a gente ficou aparecendo só o arquivo do PowerPoint sem estar no modo apresentação, sabe? Uhum. Eu não estou conseguindo isso, viu? Deixa eu ver. E olha que a gente testou antes e foi. Mais um pouquinho. André, Oi. qualquer coisa, tenta selecionar, no caso, a própria janela mais específica e não no caso da tela inteira, sabe? E agora foi? Agora está no slide 7 lá. Isso. Se eu voltar, volta para vocês?
Aqui Voltou? Que não voltou. E agora? Também não, também. Eu não sei o que está acontecendo, gente. Ah, não, agora foi. Opa. E se eu fizer pequeno assim, fica ruim a apresentação? Agora parou de transmitir. Eu acho que é a minha internet, viu, gente? Só pode. Como que tá aí? Apareceu uma tabela de preços? Não está mais compartilhado, André. Você tem que compartilhar novamente a tela. Gente do céu, eu acho que a minha conexão aqui deu problema. Qualquer coisa, André, me manda lá por WhatsApp, ou se não via e-mail mesmo, daí eu vou passando para ti aqui. Tá. Daí, não sei se então a gente troca a própria ordem. Faz a ordem. Então, o Fernando assume e eu vou mandar a minha apresentação para o Vitor. Então, eu vou te apresentar, Fernando. Vamos fazer assim, tá? Eu mando para o Vitor depois e eu continuo. Pode ser assim, pessoal? Claro. Então, eu vou apresentar o Fernando, meu grande amigo, sim, eu posso dizer, né? A gente também fez um artigo em conjunto sobre precificação, né, de taxas e tarifas, e não, foi bem o que a Ana também, né, apresentou, né, Fernando? Então, foi bem bacana. Fernando é doutor em saneamento ambiental, mestre em tecnologias ambientais e graduado em engenharia ambiental. Atualmente, ele atua em projetos especiais de saneamento, trabalhou no Tribunal de Contas no Mato Grosso do Sul, né, onde eu tive o prazer de conhecer o amigo. Atividades que desenvolveu no tribunal, era coordenador de projetos de resíduos, estudos regionalizados, desenvolvimento de estudos de VTS, né, estudos de viabilidade econômica financeira. Também realizou diversas auditorias em obras públicas, elaboração de artigos, livros e demais anuais. Diretor operacional de Central de Custódia, atualmente, né, de logística reversa de embalagens em geral. Essas atividades compreendem coordenação do conselho consultivo, análise de dados envolvendo cerca de 300 mil toneladas ano do mercado de reciclagem no Brasil, análise de sistemas estruturantes de logística reversa de embalagens em geral, elaboração de artigos, enfim. Trabalho bastante árduo que o Fernando vem desenvolvendo aí no setor, além de ser professor na matéria de manejo de resíduos sólidos e coordenador do grupo de pesquisa em manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. Fernando, eu passo a palavra para ti. Que é isso, André. Falando assim até parece alguém importante, né? Mas então estamos aqui para, acho que, compartilhar aprendizado. Isso é muito legal. Então, toda a minha base começou no Mato Grosso do Sul. Hoje eu dirijo a Central de Custódia de Logística Reversa, que é um verificador independente aí da logística reversa de embalagens em geral. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês também. E conheci o André há uns 2 anos, há uns 4 anos atrás já, né, André? Passou a pandemia, parece que parou o tempo. E onde Santa Catarina, né, eu acho que a maioria de vocês são hoje, lidera muitos dados no setor, então a gente explorava muito o André para ver como é que Santa Catarina estava desenvolvendo na área de resíduos sólidos. Então, vou falar um pouco hoje para vocês de um programa de logística reversa que o Estado do Mato Grosso do Sul criou. Então, à época, eu era coordenador do Tribunal de Contas dessa área de meio ambiente e eu fui um dos que ajudei o Estado a criar toda essa diretriz de logística reversa. Então, vou compartilhar minha tela aqui, tomara que dê certo, né? Não seja um problema da reunião. Vocês estão conseguindo aí ver meu slide? Sim. Bom, agora eu vou passar ele para ver se dá certo. Estão conseguindo ver? Sim. Tá. Bom, gente, então eu vou falar um pouco para vocês aí do programa do Mato Grosso do Sul, que é chamado de Projeto Resíduos Sólidos Exposição Legal. Esse nome veio de que nós fizemos toda a erradicação dos lixões do Mato Grosso do Sul. Então, nós transformamos aí o estado que era 80% de disposição final inadequada. Hoje, nós temos apenas 16% fazendo a disposição final inadequada. Então, são poucos municípios. E nesse meio do caminho, a gente começou a trabalhar com coleta seletiva até chegarmos na logística reversa. Por que isso começou no Mato Grosso do Sul? Muito para os estudos nacionais que a gente tinha desde a Abrelp, da Celur, que mostravam que o quê? A reciclagem no país ela é muito pequena.
Então, quando a gente vai olhar lá o Nordeste, a gente tem 1%, a região Centro-Oeste 2%, vocês aí, região Sul do país, lideram com uma porcentagem de reciclagem aí em torno de 8%. A não ser Pomerode, né? Que o André sempre conta esse case, mas até hoje ele não me levou lá, que recicla muito. Então, as experiências no geral no Brasil são nessas médias. Bom, e esse estudo, quando nós começamos a aprofundar ele no Mato Grosso do Sul, e nós fizemos um estudo específico na cidade de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, nós percebemos o quê? Que a porcentagem da reciclagem da cidade era de fato 2%. Ou seja, mesmo a prefeitura disponibilizando aí a coleta seletiva em 100% das residências do estado, nós tínhamos muita pouca adesão e uma porcentagem de reciclagem muito baixa. E aí foi que a gente começou a estudar o fluxograma dessa reciclagem, né? Como essa reciclagem ela pode acontecer. Então, esse aqui é um esquema da reciclagem da coalizão de embalagens, que é uma coalizão de empresas aí que executam logística reversa, que elas mostram, eu acho esse fluxo muito elucidativo, porque você tem ali as prefeituras que fazem a coleta seletiva, você tem esses catadores individuais que a maioria das vezes ainda estão informalizados na cadeia, e você também tem empresas privadas, né, que fazem ali a coleta em grandes geradores, que monitoram alguns PEVs. Isso passa ou pelas cooperativas de associações de catadores ou pelo que nós chamamos de comércio atacadista de material reciclável. E assim chega na reciclagem. Mas não é um fluxo em um único sentido, né? Percebam que aqui, às vezes, o coletor individual pode entregar para o comércio atacadista, a prefeitura pode entregar direto para a indústria de reciclagem. Então, nós temos diversos modelos e ele é bem difuso no território nacional. Quando nós fomos estudar o Mato Grosso do Sul, de fato, nós percebemos que essa linha tradicional, o que nós chamamos de linha tradicional? A linha do material que passa pela coleta seletiva, vai para uma cooperativa, associação de catadores e assim chega na indústria da reciclagem. Ela é os 2% que a gente estava conhecendo, mas nós temos uma linha independente da logística reversa. A gente preferiu chamar de linha independente para não chamar de linha informal, porque essa é uma cadeia que os dados públicos não conseguem acessar, porque ele passa por um catador informal que coleta aquele material ali na porta das nossas casas, vende para um comércio atacadista de material reciclável, que é uma empresa privada, que comercializa então para a indústria recicladora. Essa linha independente, esses dados, eles são os dados difíceis de nós encontrarmos e difícil de nós agregarmos. Então, a pergunta é, qual será que é a verdadeira quantidade de reciclagem que o país tem no país? Será que é os 2%, os 4%, os 8% que a gente tem nos dados públicos? Ou ela maior ainda? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida nos dias atuais. Mas a gente sabe que o quê? Para o material sair das nossas casas, passar na mão de triadores e chegar na indústria recicladora, necessita-se de valoração econômica. E aí a gente fez um diagnóstico técnico aqui no Mato Grosso do Sul de como é que estavam as unidades de triagem financiadas pelo poder público. Então, a Funasa, em 2009, 2010, fez uma série de investimento nessas unidades de triagem em todo o Brasil, né? Isso aqui são alguns dados do Mato Grosso do Sul. E nós percebemos que o quê? Que essas estruturas, elas não se mantêm apenas com a venda dos resíduos. Não é uma atividade que gera receita. Então, aquela história de falar, eu vou pegar o resíduo, eu vou fazer a coleta seletiva, eu vou separar ele, eu vou vender ele, isso vai gerar receita e vai pagar toda a conta. Isso não é um dado do Brasil, gente. Internacionalmente, já está sendo comprovado que no máximo empata a conta. Quem ganha dinheiro nessa cadeia? O comércio atacadista de material reciclável, porque ele já compra esse material triado. Se você tiver que fazer todo esse processo de coletar, separar o rejeito, separar os materiais e comercializá-los, muito possivelmente essa conta não fecha. A unidade de triagem de Campo Grande, que é uma unidade de triagem mega automatizada, que foi disponibilizada por meio de uma parceria público-privada, e hoje ela é operada por 4 cooperativas e associações de catadores.
Na época, nós fizemos um trabalho com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, e a prefeitura estava querendo ceder esse espaço para a iniciativa privada operar. A gente fez várias rodadas de discussão e nenhum empresário do ramo da reciclagem quis assumir só tendo como receita a venda dos materiais que chegavam na porta da unidade de triagem. E aí a gente percebeu problemas além desses. Problemas de o quê? Vidro, que no Mato Grosso do Sul não tinha saída até 2019, muito papelão ali sendo levado para os aterros sanitários por falta de educação ambiental. Então, nós percebemos ainda que tinham municípios que faziam coleta seletiva e descartavam os resíduos junto em lixões. Então, assim, todo o processo de gestão estava muito desorganizado. Ele estava, cada prefeitura em etapas diferentes do ciclo da reciclagem. E aí foi quando nós percebemos a logística reversa de embalagens. Por quê? Por que a logística reversa de embalagens ela foi criada e operacionalizada em países europeus e para tentar tirar a carga financeira dos municípios? Porque os municípios sozinhos não conseguem fazer com que essas taxas de reciclagem aumentem. Então, nós precisamos que o setor privado invista nessa cadeia da reciclagem para que a gente consiga aumentar essas taxas. E aí foi quando nós novamente continuamos a estudar o Mato Grosso do Sul. Então, o Mato Grosso do Sul, a rota do comércio de materiais recicláveis, ela funciona mais ou menos dessa forma aqui, em 3 regiões. As regiões que vendem para o município de Campo Grande, que é a capital, as regiões que vendem para o município de Dourados, que é a 2ª maior cidade, e a região leste do estado, que vende para Três Lagoas, que é aqui a 3ª maior cidade. E aí a gente começou a estudar os fluxos, né, os raios, a logística dessa reciclagem. E percebemos que você anda 200 quilômetros desses pontos de acúmulo de materiais recicláveis e você ainda tem uma série de municípios fora desses raios, demonstrando que a logística desses materiais é muito complicada. Quando nós vamos olhar o nosso principal centro reciclador, as indústrias de reciclagem que reciclam 90% dos materiais do Mato Grosso do Sul estão situadas em São Paulo. Percebam que a gente vai ampliando esse raio, você traça um raio de 700 quilômetros e ainda você não consegue abraçar os municípios do Mato Grosso do Sul. Com um raio de 1.000 quilômetros em linha reta, talvez isso é possível. E, gente, gestão de resíduos sólidos é logística. Quando você vai dimensionar uma rota de coleta domiciliar, quando você vai dimensionar um aterro sanitário, você está sempre olhando a logística, distância. Então, quanto mais longe nós estamos do centro reciclador das indústrias, mais caro é a reciclagem, mais difícil é que o material seja reciclado. E o Brasil é um estado muito gigante, então é um país muito gigante. Nós precisamos olhar isso por estado e entender as particularidades de cada estado, né? O que é preciso olhar na logística reversa do Brasil? Ela, primeiro, precisa ser aplicada por estado, porque a tonelada do vidro custa um valor no Mato Grosso do Sul e custa outro valor em Santa Catarina. Esses valores não são equiparados. Temos que ter transparência de informações e resultados e conhecer o percentual reciclado considerando todas essas linhas de reciclagem. E o que nós aprendemos com os europeus que estão um pouco na nossa frente, né? Que nem sempre as iniciativas mais caras são as melhores. Então, isso trouxe a gente para olhar para os resultados. Não adianta eu investir aí milhões de reais para fazer a reciclagem, sendo que eu estou tendo resultados muito ruins. Então, para a gente conseguir medir isso de uma forma igualitária, nós precisamos criar métricas. Então, os governos precisam criar métricas para que a gente consiga medir essa logística reversa em cada estado. Foi aí que o Mato Grosso do Sul, depois de todo esse aprendizado, toda essa discussão com sistemas internacionais, criou o Decreto de Logística Reversa de Embalagens em geral, que foi o Decreto 15.340 de 2019. Então, esse decreto pode ser baixado aí, é só digitar.
Quais são os principais pontos desse decreto, gente? A gente fez um sistema autodeclaratório, ou seja, no decreto tem todas as regras de como a logística reversa deve ser feita dentro do estado do Mato Grosso do Sul. A primeira delas é: você vem aqui para o estado, apresenta um plano de logística reversa, um sistema de logística reversa, e o órgão ambiental não precisa aprovar esse plano. Você apresenta e começa a cumprir. Todo ano você tem que entregar um relatório anual de desempenho para o estado do Mato Grosso do Sul. Porque o que acontecia antes disso? As indústrias vinham até o Mato Grosso do Sul, apresentavam um plano com mais de 2.000 páginas e esperava o estado aprovar esse plano para começar a executar. Nós sabemos, eu fui 12 anos da iniciativa pública, quão difícil é a capacidade humana que nós temos para analisar uma série de setores dentro da administração pública. Então, isso era muito burocrático e fazia com que nós tivéssemos planos parados 2 anos nos órgãos ambientais. Passando isso para sistema autodeclaratório, as indústrias tinham que apresentar e já começar a executar ali os seus planos. Segundo ponto, todo ano tem que apresentar um relatório anual de desempenho. Foi criado-se um processo de homologação, mas esse processo de homologação não é o órgão ambiental que faz. Quem tem que homologar todos os requisitos do sistema de logística reversa é o próprio setor privado. São as entidades gestoras que têm que cumprir uma série de passos para ela entregar o relatório anual de desempenho. Criamos o indicador de desempenho em massa, ou seja, o que vale hoje na logística reversa? Não é você dar uma prensa, não é você dar uma esteira. Você pode fazer isso, mas essa prensa e essa esteira, ela tem que retornar uma quantidade de material reciclável. E como que você comprova se isso retornou ou não uma quantidade de material reciclável? Por meio das notas fiscais de comércio desses materiais recicláveis. Hoje a nota fiscal é o documento que traz lastro para os resultados de logística reversa. Quarto aspecto, criar a verificação independente, né? Que hoje no Brasil se tem a central de custódia de logística reversa de embalagens em geral. Todos esses dados precisam passar por um verificador independente. E aqui eu acho que foi um dos melhores avanços que o Mato Grosso do Sul conseguiu ter. Fazer uma fiscalização das indústrias. Fazer com que a Secretaria de Fazenda compartilhassem dados com a Secretaria de Meio Ambiente. Porque o que acontece, gente? O Mato Grosso do Sul é um estado muito pouco industrializado. Então, a maioria dos nossos produtos e, consequentemente, nossas embalagens, ela vem de indústrias situadas em outros estados do país. Dessa forma, se a gente não tivesse a relação da Secretaria de Fazenda de todas as indústrias que comercializam no estado do Mato Grosso do Sul, a gente estaria penalizando as indústrias que estão aqui situadas, porque a gente estaria cobrando logística reversa de uma pequena parcela e só das indústrias que estariam no estado. Aqui eu vou falar um pouco da central de custódia, que é o verificador independente hoje de logística reversa. Então, por que se criou essa verificação independente de logística reversa? Porque os fabricantes escolhiam entidades gestoras para cumprir a logística reversa. Essas entidades gestoras, elas escolhiam cooperativas e outros operadores logísticos. Essas cooperativas e outros operadores logísticos emitiam notas fiscais como resultados de logística reversa. Essas entidades gestoras analisam essas notas fiscais de logística reversa e entregam esses resultados para os fabricantes e importadores. Isso é como a logística reversa de embalagens em geral funciona em todo o país atualmente. Mas o que está acontecendo, gente? Cada operador logístico, cada vez mais essa base está aumentando. Nós temos a prioridade em cooperativas e associações de catadores, nós temos o comércio atacadista de material reciclável, nós temos as centrais mecanizadas e nós temos, inclusive, catadores autônomos se organizando em microempreendedores individuais. Cada operador logístico desse entrega uma nota fiscal para uma entidade gestora. Entidade gestora é a pessoa jurídica responsável por estruturar toda a cadeia. Então, ela recebe investimento dos brand owners, dos donos da marca, como Nestlé, Coca-Cola, Ambev, Boticário, pega esses investimentos e vem nos operadores logísticos executar essa logística reversa. Como resultado, eles
coletam essas notas fiscais para entregar para os órgãos ambientais. Mas o que está acontecendo? Essas notas fiscais, elas estão entrando em sistemas únicos das entidades gestoras. Elas conseguem verificar que elas não estão utilizando as notas duplicadas. No entanto, se essa nota fiscal for utilizada na entidade gestora 1 e na entidade gestora 2, isso pode causar uma colidência, ou seja, a mesma nota fiscal estar sendo utilizada 2 vezes como resultado de logística reversa. Hoje, gente, nós temos mais de 20 sistemas e programas executando logística reversa no país. E estima-se que mais de 100 mil notas fiscais circulando como resultado de logística reversa, cada vez mais entrando em sistemas únicos desses programas de logística reversa. Então, a central de custódia veio para integralizar esse ecossistema, onde ela é formada por um conselho deliberativo e essas notas fiscais circulam em um ambiente único. Toda vez que tem uma colidência, essa colidência é informada entre entidades gestoras. Então, a central é uma plataforma web, onde os programas que estão executando logística reversa submetem as suas notas fiscais para essa plataforma e a plataforma faz uma série de verificações. A validação com a Receita Federal, então se essa nota é consistente, se ela não é fria, se a assinatura ou algum campo dela não foi modificado, e a gente verifica a colidência. Ou seja, toda vez que essa nota fiscal foi utilizada por 2 sistemas, a gente informa ambos os sistemas para que um deles exclua essa nota fiscal da base e a outra passe a valer. Com isso, a gente consegue entregar uma série de dados informatizados para essas entidades gestoras e para o governo federal e para os estados que assim solicitarem. Então, nós conseguimos mostrar ali qual é a quantidade de operadores privados que estão realizando logística reversa, quantas cooperativas, qual é a quantidade de material, se é papel, papelão, se é plástico, se é metal, se é vidro. Conseguimos ver esses avanços por estado, tudo isso de uma forma muito automatizada. Eu vou passar um pouco rápido, só para vocês conhecerem. E como que a gente conseguiu os dados da Secretaria de Fazenda lá no estado do Mato Grosso do Sul? Voltando lá agora para o Mato Grosso do Sul. A gente foi na Secretaria de Fazenda e começamos a pedir uma série de dados, mas a gente tem um sigilo muito grande dentro das notas fiscais. Primeira coisa, nós não conseguimos ver a quantidade de produtos vendidos por CNPJ, isso é sigiloso. A gente não conseguia vincular os dados ao faturamento das indústrias. A Secretaria de Fazenda também não pode passar. A gente não conseguia achar as empresas que comercializavam no Mato Grosso do Sul, que tinham cadastro no Mato Grosso do Sul, porque muitas vendem sem inscrição estadual. Elas vendem hoje pelo comércio aí digital, muitas nem têm inscrição estadual na Secretaria de Fazenda do Mato Grosso do Sul. Quando a gente fazia uma busca por quinais, isso era muito tínhamos dificuldade, porque a gente não conseguia achar aquelas indústrias que não tinham um cadastro estadual. Então, nós chegamos na Secretaria de Fazenda e nós falamos, nós queremos todos os CNPJs de indústrias que emitiram nota fiscal no estado do Mato Grosso do Sul em 2019. Aqui, no caso, está 2021, que eu atualizei, mas nós começamos lá a logística reversa em 2019. E aí, nós recebemos, gente, mais de 500 mil indústrias. E aí a gente começou um limpa para tentar entender aquelas indústrias que atuavam no comércio de produtos em embalagens, porque tinha indústrias que vendiam semente para o campo. O Mato Grosso do Sul é um estado agropecuário, então a gente teve que fazer uma grande limpa nessa base de dados. Com isso, a gente conseguiu ficar com 9.469 empresas e essas empresas foram intimadas pelo Mato Grosso do Sul para cumprir logística reversa. Com isso, gente, todas elas vieram, reportaram para o estado do Mato Grosso do Sul, que tem um software de controle chamado SysRev, onde essas informações são reportadas. Então, esse aqui é um dado desatualizado, esse é um dado do ano passado, onde tinham 3.976 indústrias. Hoje nós já temos 5.490 indústrias cumprindo logística reversa no estado do Mato Grosso do Sul. Percebam que essas indústrias estão situadas em todos os estados do país, ou seja, Santa Catarina tinha a época, que esses dados são de 2020,
286 indústrias cumprindo logística reversa no Mato Grosso do Sul. Aqui são os operadores logísticos, ou seja, as cooperativas e as empresas privadas que são que recebem investimento do setor privado para cumprir a logística reversa. Ou seja, temos 42 operadores logísticos espalhados por 19 cidades do estado, sendo representados por 13 entidades gestoras. Então, são 20 cooperativas, associações de catadores e 22 operadores privados que estão executando a logística reversa no Mato Grosso do Sul. Aqui a gente, inclusive, conseguiu fazer uma gravimetria desses materiais. Então, a gente tem aí 51% das embalagens recuperadas são papel e papelão, 26% são plástico, 19% são metal, 4% são vidro. E aqui foi o avanço que o Estado conseguiu em diferentes políticas públicas. Então, lá em 2016, o Estado tinha tentado, por uma resolução, chamar só aquelas indústrias que estão no estado do Mato Grosso do Sul, onde elas tinham que apresentar planos, o Estado tinha que aprovar. A gente conseguiu recuperar 0 toneladas. Em 2019, o Ministério Público entrou com uma série de ação civil pública e formou uma série de acordos jurídicos. Com isso, nós conseguimos trazer 4.394 toneladas recuperadas. Hoje, em 2020, nós conseguimos recuperar 24.796 toneladas. Isso representa, pessoal, 73% da meta nacional, que é 22%. Então, o que isso quer dizer? 22% de todas as embalagens colocadas no estado do Mato Grosso do Sul representam 33 mil toneladas. O Mato Grosso do Sul, com todas essas políticas que eu demonstrei para você, atingiu 24 mil toneladas sendo recuperadas com resultados de logística reversa. E aqui é o número de empresas aumentando, aqui é mais ou menos como era com os acordos jurídicos, como ficou depois do decreto, a quantidade de indústrias que começaram a vir cumprir a logística reversa. Aqui um avanço na linha do tempo de entidades gestoras executando logística reversa aqui, de cidades sendo auxiliadas por esses programas de logística reversa e o número de operadores logísticos. Aqui um avanço também em termos de cidades onde os operadores logísticos estão situados. E aqui alguns dados muito interessantes. Então, nós tivemos uma receita adicional nesses operadores logísticos de 16 milhões de reais após a publicação do Decreto Estadual de Logística Reversa. Isso representou uma economia para os municípios em torno de 7 milhões. Então, ou seja, lembra que a gente lá atrás falou que os europeus falavam que a logística reversa foi criada para trazer uma economia para os municípios? E, de fato, isso aconteceu. Por quê? Quem arca com isso hoje, onde não tem programas de logística reversa? O poder público, que banca a cooperativa, que a cooperativa está fazendo o trabalho do setor privado e muitas vezes a prefeitura que banca o transporte ali daqueles materiais até uma indústria recicladora. Então, isso trouxe uma economia para os municípios de 7 milhões. Trouxe uma arrecadação para o Estado em ICMS, porque começou-se a circular mais notas fiscais, então a gente conseguiu formalizar o mercado, que é muito informal, quando nós trouxemos que o resultado é lastreado em nota fiscal. Isso trouxe uma formalização muito interessante e uma arrecadação em torno de R$ 1.800.000 em ICMS para o Estado. Criou-se, ou seja, trabalhou-se nessa reciclagem dessas 24 mil toneladas, 587 pessoas. Com isso, nós conseguimos aí extrapolar os dados. Eu até brinco com o André, a gente ali, quando estava junto, gostava de extrapolar um monte de fazer aí forecasts, né? Da reciclagem, da disposição final. Então, nós percebemos aqui no Mato Grosso do Sul que cada 1% que a gente avança na reciclagem, a gente traz uma receita para as cooperativas e para a empresa em torno de 1 milhão, traz uma economia para os municípios de 554 mil, cria 51 postos de trabalho e distribui uma renda na cadeia em torno de R$ 734 mil por ano. Então, percebam, gente, é um programa ganha-ganha para todos os atores, para o setor privado, para o poder público, para a arrecadação do Estado.
E aqui algumas imagens, né, de programas de logística reversa que vieram e instituíram cooperativas inteiras, como fotos aqui do programa Recicleiros, que criou uma unidade de triagem na cidade de Naviraí. A gente tem aqui imagens de vidro que estava armazenado há anos em galpão e não tinha valor econômico para ser vendido, sendo comercializado. Unidades de triagem automatizadas sendo criadas. Foi um processo muito interessante que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, gente, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Desculpa se foi meio rápido, mas um programa aí de 4 anos em 30 minutos é difícil de demonstrar. Só um último ponto aqui, né? Qual é os benefícios para o Estado? Primeiro, lidera a questão da proteção ambiental e cumprimento das ODS, formaliza a cadeia de reciclagem, tem uma maior emissão de nota fiscal, uma maior arrecadação, traz um investimento na economia estadual, menor dispêndio do poder público municipal com os resíduos sólidos e cria uma liderança nacional no tema. Eu tenho um outro gráfico que eu acho que eu não trouxe aqui. Hoje, 5 estados têm legislações específicas na área de logística reversa de embalagens em geral, que é São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Piauí. Então, esses são os estados hoje que estão liderando essa discussão. Isso aqui é um curso que eu fiz numa universidade da Suíça. O que é muito importante a gente entender ali na gestão de resíduos sólidos? A gente não tem só os aspectos físicos. É muito importante o aspecto de governança na gestão de resíduos sólidos. Primeiro, sustentabilidade financeira, que o André é o maior conhecedor do tema que eu conheço no Brasil. A gente tem aí as instituições e as políticas públicas precisam ser articuladas, órgãos como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Agência de Regulação e Governo do Estado têm que trabalhar alinhados e trazer todos os stakeholders, tem que chamar quem tem a responsabilidade, chamar o setor privado para a gente conseguir aumentar esses índices de reciclagem. Acho que é isso, gente. Muito obrigado. Bacana, Fernando. Foi uma aula. Realmente avançou bastante, Fernando. Eu estou surpreso aqui, sabe? Eu tenho umas perguntas aqui que eu anotei tudo, mas eu acho que, né, Vitor, vamos fazer no final, né? Isso. Melhor. Agora acho que a gente pode tocar para a sua mesma. Tá ok. Consegue compartilhar ali, então? Sim, já vou colocar aqui agora. Fernando, espere um cadinho aí, como diz o mineiro, né? Espera um cadinho aí. Claro, estou aqui de olho. Que daí a gente retorna para a gente... Tem umas perguntinhas para você. Então, me apresentando um pouco, talvez para alguns que não estavam antes, sou André Domingos Getzinger, eu trabalho com regulação e quando falo regulação eu trago junto resíduos sólidos. Já atua há uns 10 anos e a agência nasceu regulando resíduos sólidos, né? Então, nesse sentido, e lá em 2013 sentimos a necessidade de conhecer os custos desse serviço. Então, a gente foi em cada regulador para que a gente pudesse determinar a sustentabilidade e a gente teve que visitar cada um. Pode passar, Vitor. Bom, da onde que surgiu essa necessidade da sustentabilidade? Ela já é mais antiga, mas o novo marco regulatório trouxe na 14.026 o artigo 29, que diz que deve ter sustentabilidade pelo serviço, né? E aí, quando ele fala sustentabilidade, ele fala todo o saneamento, e o inciso 2 ele vem bem em encontro da questão de tarifa ou taxa, né? Ele deixou aberto nessa legislação. Pode passar, Vitor? O artigo 35 trouxe algumas componentes para que você pudesse fazer a precificação, né? A normativa da ANA, normativa 0001, ela trouxe uma série de elementos para que você pudesse fazer a forma de cobrança. E trouxe uma lembrança que a própria lei de responsabilidade fiscal trouxe na ausência de um dispositivo de cobrança, né? Tendo que ser até explícito o município que não faz esse tipo de cobrança, que é uma realidade meio que nacional, assim, né?
a não cobrar por esse serviço. Então, fica aquela situação de faz de conta que eu presto o serviço que faz de conta que você paga. Assim. É uma realidade, infelizmente, que nacional. Né? Pode passar, Vitor? Bom, eu falei que em 2013 surgiu, então, um estudo. Então, nós começamos a visitar cada repartição pública, porque muitos dos nossos prestadores são municípios. Né? Não existe um operador concessionário ou até, em alguns casos, né? Então, fica tudo dentro da repartição pública. A prefeitura ela é estruturada para trabalhar com despesas públicas e não com custo. A vocação de custos é mais iniciativa privada, que analisa resultado. Pode avançar? Então, nesse sentido, o que nós buscamos? Né? Identificar o custo, determinar pelos macroprocessos, principalmente a coleta e disposição final. Né? Existem mais macroprocessos que, com o tempo, a gente maturou essa informação. Pode passar, Vitor? Aqui só uns dados para que vocês tenham noção dos nossos regulados, né? 14 municípios. Nós temos essa pesquisa a gente já faz desde 2013, trouxemos 2019. Veja que para sustentabilidade a gente trouxe 2019 e 2020, porque houve um impacto muito grande em 2020 com a pandemia, houve uma mudança de comportamento no resíduos sólidos, né? Alguns aumentaram a geração, outros diminuíram, foi um comportamento. Então, nós analisamos os 2 anos para que a gente tivesse maior capacidade de avaliar a sustentabilidade, né? O que temos de realidade aqui são uma concessão, né, de resíduos que coleta e destina, né, faz toda a cadeia ali. 4 são prestados por autarquias municipais, são SAMAIs, né, e 9 por prestadoras que são prefeituras. O que domina são prefeituras. Né. Para a disposição final, nós temos dois aterros, um consorciado público e um privado, que é da concessão, que também recebe resíduos de terceiros, né, no formato terceirização. Pode passar? Aqui mais um detalhamento do que eu já falei, né? Pode passar? Bom, essa tela aqui é interessante, porque assim, ó, nós temos 14 municípios regulados e 6 formas diferentes de cobrança. Cada corzinha ali, ó, que vocês estão vendo, né, é uma forma de cobrança categorizada, né? O marrom é uma cor, então são 1, 2, 3, 4, 5 modelos de cobrança para 6 municípios, né? E aí, uns na forma de PTU, outros em boleto específico, alguns junto com a tarifa de água, que a gente já tem essa realidade há mais de 20 anos aqui, né? Onde o emolumento que cobra a água também cobra os resíduos sólidos. Então, a gente tabulou tudo isso nos nossos regulados, né? A gente... pode passar, Vitor? Uma questão interessante, né, essa pesquisa que a gente fez, né, e tentando entender quanto que um determinado usuário do serviço de resíduos sólidos pagaria nas diversas cidades, considerando algumas componentes, né, porque a gente, como tem variedade de tipos de modelo de cobrança, nós tivemos que criar um usuário fictício, né, ele não existe na verdade. Mas se ele fosse pagar, vejam bem, em Brusque ele pagaria R$400 por ano. No município de Timbó ele pagaria 138, em Botuverá ele pagaria R$90. André, desses preços aqui, quais são sustentáveis? Não podemos afirmar pelo preço. Eu tenho que trazer a componente custos para cruzar com essa informação. Mas essa foi um teste que a gente fez, inclusive nós fomos em cada base de metodologia de cobrança, verificar se tudo que está escrito no Código Tributário vinha sendo aplicado, né? Bom, a letra morta da lei, ela fala uma coisa, mas na aplicação a gente encontrou algumas variações que a gente está tentando corrigir isso ao longo do tempo com os nossos regulados, né? A legislação tributária tem uma regra e, às vezes, a aplicação já está outra, né? Às vezes, um artigo eu peguei um caso de um regulado que o artigo da lei não foi revogado e já tinha uma nova regra. E o artigo anterior ainda estava vigente. Pode passar, Vitor? Isso. Bom, na época da nossa pesquisa, nós levamos dos modelos que a Ana aportou e sugeriu, alguns modelos que seriam facilmente aplicados na forma de cobrança, de precificar o serviço, né? Um dos mais simples que a gente verificou é a frequência pelo tipo de usuário. Nós entendemos que
eu tenho um tipo de um prestador aqui que ele só cobra pela frequência, pela passada, não considera o tipo de gerador, né? Você sabe muito bem que, às vezes, uma residência não gera tanto resíduos quanto um comércio, né? E por aí vai. Pode passar, Vitor? Esse era o modelo 1. Nessas visitas, a gente também levou o modelo 2. É um pouquinho diferenciado, porque quando você não tem o tipo de usuário, você pode fazer por zoneamento. É um modelo que a gente viu também aplicado em Minas Gerais, em BH, né? BH é por zoneamento a forma de precificar a taxa de coleta de lixo. E aí leva o fator de frequência também nessa formatação. E pode passar, Vitor. E o terceiro modelo, quando a gente foi fazer a visita para verificar a forma de cobrança e a sustentabilidade, a gente também levou a inclusão do poluidor pagador, que é o efeito do consumo de água. André, o que tem a ver consumo de água com regeneração de lixo? Eu diria para vocês que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver porque se eu sei quanto eu tenho de consumo de água na residência, eu consigo determinar quantas pessoas moram no imóvel. Quantas pessoas moram no imóvel, eu consigo determinar o gerador pagador. Então, por essa componente, aí eu escuto ressonâncias de Brasil afora dizendo, mas não é o melhor modelo. O melhor modelo é energia elétrica. Sim, eu realmente concordo contigo, mas conseguir a informação na energia elétrica é que é o desafio, porque existe a questão da governança. Então, você não tem acesso a essa informação. Então, o ótimo é inimigo do bom. Então, adotamos a sugestão aqui nos municípios é o consumo d'água. Nós temos um prestador que já utiliza o consumo d'água há aproximadamente 17 anos. A componente consumo de água na sua forma de cobrança, né? Você divide a geração total de lixo pelo consumo de água, o consumo total anual. Aí você tem um indexador que multiplica pela frequência, pelo tipo de usuário, e você tem um preço módico, um preço que entendemos razoável de cobrança. Pode passar, Vitor? Bom, esse estudo todo a gente fez no ano de 2021. Você veja que as planilhas preenchidas foram de 7 de abril até novembro para preencher. Teve gente que a gente teve que, acionar prefeito, porque a resistência em passar informação é grande. Não sei se vocês, quando coletam dados, é tão fácil assim, mas minha região aqui, o pessoal é um pouquinho resiliente em informar, mas a gente é um pouco mais que eles, por isso que a gente consegue buscar informação, a gente não desiste do gajo. Quando ele começa a querer sair de cena, a gente vai lá e dá mais uma atenção nesse sentido. E além de outras bases que a gente buscou para ter uma base sólida de informação para se determinar a sustentabilidade econômica financeira. Pode passar, Vitor? Bom, um apanhado aqui da universalização do serviço, né? Pode dar mais um clique aí que vai aparecer o título, isso. Essa é a nossa universalização, considerando também a área rural, tá, gente? Nós aqui na região estamos querendo alcançar a região rural daqueles que têm o serviço disponível, né? Então, vocês têm percentuais muito próximos de 100% na nossa região. Pode passar? Aqui já são dados que eu acho que saiu pequeno, mas são dados que eu acho muito interessante, que são quilo-habitante dia, que a gente monitora esses números. Quando eles apresentaram o 0,680, teve um aqui que foi 0,220. Gente, eu também desconfiei e fui lá ver, né? Fui pessoalmente para ver. Mas, se você observar, são números que vão se consolidando durante o tempo, né? Por quê? Eu tenho municípios que têm uma vocação muito forte. Ele falou de Timbó, né, o Fernando, né? Também Timbó está muito próximo do limite máximo de reciclagem, né? Eles atingiram, a última vez que eu tinha feito a amostragem, tinha chegado a 29%. De todo o resíduo gerado, 29% eles reciclam. Então, é um número muito fantástico. É lógico que o custo também acompanha essa métrica, porque no caso deles, todos os funcionários são funcionários de carreira, não são cooperativa, né? Então, nesse sentido, o custo dos resíduos deles é elevado em relação aos pares, quando a gente analisa o tonelada, o quilo por tonelada, né? Custo por tonelada. Pode passar, Vitor? Isso aqui são alguns dados de saída, não saíram, a tela não ficou tão boa assim, mas aqui são dados de custo total do convencional de alguns, né? Pode passar.
Também aqui do convencional, a gente tira o município de Blumenau, que é um número que aí esconde os outros dados dos outros municípios. Aqui a gente escolheu 2017, 19 e 20 para analisar, vendo se esse dado ele pode ser muito, às vezes, prejudicado, né? Porque basta uma classificação errada da receita, porque você veja bem, ó, a taxa de lixo ele é considerado outras receitas lá dentro do IPTU. Se não tiver bem classificado dentro do pessoal contábil, se perde essa informação. Nós tivemos a cuidado de ir até no setor contábil e verificar se os códigos que eles estão fazendo estão realmente corretos, né? Por incrível que pareça, há distorção de números nesse sentido, viu, gente? A gente percebe que quando você tem uma curva, você percebe os outlines, os números que saem fora da curva, né? Pode passar? Aqui são as toneladas, né, de recicláveis, né? Apesar de Blumenau ser o maior, não significa que tenha a melhor universalização, né? Aqui o gráfico ele não está cruzando com população, eu deveria ter feito isso, mas o tempo me roubou isso um pouco, né? De ter uma qualidade de um gráfico aqui melhor. Mas a gente vê que alguns gráficos, por exemplo, em Dayal, né, no ano de 2019, ele teve uma queda e depois recuperou rapidamente. O que aconteceu? Foi criada uma cooperativa de coleta para vários municípios, uma cooperativa que atende vários municípios, dentro do próprio consórcio de destinação final. E o resultado tem sido bem bacana. Eu não tenho números ainda para trazer para vocês, apesar de já serem números que a gente já tem acesso, mas ainda precisa de uma maturação dos números, porque essa cooperativa está trabalhando, não tem aí 2 anos de operação. Então, a gente está esperando ter números mais sólidos para poder também mostrar para vocês o que é uma cooperativa que atua com vários municípios, né? Dentro de uma visão assim bem responsável e bem voltada para resultado, viu, Fernando? Uma coisa interessante naquela cooperativa é que quando eu ia lá, eu vi o pessoal sentado parado. Aí eu pensei, não, mas como é que esse pessoal trabalha assim, né? E o volume de resíduos que entra no reciclável é enorme. O que eles fazem? Eles trabalham por escala, eles trabalham num ritmo assim, eles trabalham 2 horas em ritmo acelerado, portanto, de descanso. Então, e dá resultado. Impressionante a qualidade do trabalho que aquela cooperativa apresentou. Quebrando todo o paradigma que eu tinha com cooperativa, viu? Tu lembra quando eu era resistente com cooperativa, né? Crítico, né? Ó, cooperativa não dá resultado, mas essa cooperativa está me quebrando, assim, né? Pode passar avante? Eu sou obrigado a dar mão à palmatória que cooperativa bem administrada dá resultado. Aí alguns custos com resíduo reciclável, né? Resultado desses serviços. Pode passar. Bom, essa é a menina dos olhos, pessoal, que eu queria mostrar para vocês do resultado, né? Essa é a identificação de quem é sustentável dos meus regulados. Lógico que eu coloquei municípios para também preservar, né, a identidade dos municípios. Reparem que os verdinhos são os sustentáveis, né? E os vermelhos são insustentáveis. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu comecei a regular resíduos, eu tinha 2 sustentáveis, 3 no máximo, né? Agora estou conseguindo, a gente chegou em 6 municípios sustentáveis, né? Então, eu festejo, né, gente? Eu festejo. 10 anos regulando é uma festa, porque é muito difícil. André, mas todos têm taxa de tarifa desses aí já. Então, município 1 até então não tinha em 2021, daí ele implantou. Agora todos têm alguma forma de cobrança, né? E no município eu tenho um que é tarifa, que é a concessão, né? Num determinado município. Mas então, qual é a proporção aí? Desculpa já estar atravessando aí, não, mas esse slide é interessante. Qual é a proporção entre taxa e tarifa que você tem aí? Eu tenho, de tarifa, eu tenho 1 para 14. É isso, é o que está acontecendo aqui também. Dois municípios meio regulados, 3, na verdade, né? Tentaram na Câmara pedir para transformar em tarifa e foi rejeitado, né? Existe uma barreira psicológica, eu diria assim, do Poder Legislativo em pensar que não vai ter poder sobre esse serviço, né? Então, o desafio... Agora, tem uns ali que estão muito próximos, né? 4%, o município 10% ali, né? 4% eu considero sustentável, né? Agora, Fernando, o que é interessante, eu não peguei a receita, eu peguei o faturamento, ou seja, a receita lançada.
Esse é o importante dado, né? Se eu pegasse a receita, eu poderia estar distorcendo o número com os refis que aconteceram no ano de 2020. Esse município 10, se tivesse pego pela receita, ele seria sustentável, porque ele teve um refis, então ele agregou receitas de outras competências, de outros exercícios, para dentro desse exercício, o que distorce o cálculo. O certo é pelo faturamento, receita lançada. O setor público ainda está maturando os procedimentos contábeis patrimoniais, dos quais o faturamento, ou seja, eles usam o termo receita lançada, está sendo adotado agora, aos poucos, por municípios. Essa informação de faturamento... E a inadimplência, entra onde daí? Então, a inadimplência, nessa análise, não está contida. Entendi. Porque a Tá? gente tem a inadimplência muito alta aqui quando não é cobrada na conta de água, né? Chega a ser 50% quando é cobrada no IPTU. Então, isso aí distorce muito quando você olha a receita lançada. Sim, sim. Mas eu tomei o cuidado de analisar faturamento e receita, tá, Fernando? Eu só extrapolei o faturamento para que realmente... Aí você vai dizer assim para mim, André, se eu considerar receita, eu estou fazendo sustentabilidade. Fernando, quando eu vou precificar a tarifa, eu tenho que jogar componente inadimplência dentro do custo. Se eu uso a componente inadimplência dentro do custo, eu não preciso analisar a arrecadação. Então, esse cuidado a gente está fazendo de propor para eles que a inadimplência verificada esteja uma componente custos. Daí eu não preciso me preocupar com isso, né? Uma coisa que eu queria ilustrar é que a inadimplência no ano da Covid, ela teve um certo incremento. Mas aqui, em média, Fernando, que eu posso observar, aqueles que têm no consumo, no emolumento água, eles chegam a próximo de 2%, 3% de inadimplência na minha região, né? Aqueles que correm pelo IPTU, é a inadimplência do IPTU, que gira em torno aqui na minha região entre 19% e 22%. Essa é a métrica, né? Entendi. Pode passar o slide... Bom, todo esse estudo que eu fiz, que a gente fez junto com a Simone, né, que está aqui acompanhando conosco, Simone Gomes, o que a gente percebe, Fernando, de ações que trazem resultado para a sustentabilidade? Implementação da cobrança rural, ou seja, eu presto serviço, eu tenho que cobrar, né? E aí a dificuldade é porque você não tem IPTU na área rural, você tem aquele imposto que não é o IPTU. Então, a dificuldade é em tabular essa população que é atendida, que não é pela prefeitura, né? Enfim, hoje, mais ou menos 8 municípios já têm a cobrança na área rural aqui da nossa região, né? Atualização do cadastro para aqueles que cobram por economia, Fernando. Isso é uma realidade muito forte. O cadastro da prefeitura, às vezes, é desatualizado, e aqui você consegue buscar mais de 5%, tá? Só a atualização de cadastro ultrapassa 5%, que interfere diretamente sobre o resultado, né? A fiscalização da coleta. Por quê? A coleta... geralmente ela é terceirizada. E o terceirizado, ele normalmente é precificado aqui pela tonelada coletada. Então, quanto mais ele coleta, mais ele recebe, independente se é um resíduo comercial, industrial. Então, num desses regulados nossos, nós percebemos que era coletado resíduos de natureza industrial. Um outro regulado, ele coletava resíduos da área industrial, e eles não pagavam nada, né? Quando a gente conseguiu enquadrar esse tipo de usuário, o município deu uma redução de 8 pontos alguma coisa na taxa de lixo do município. Só porque trouxe para dentro do escopo usuários que estavam meio que se beneficiando do serviço sem pagar nenhum por isso, né? E alteração na metodologia de cobrança para aqueles casos que necessitam, né? Que entende ser melhor, né? Pode passar? Bom, esses são os municípios que fazem cobrança na área rural. Nós temos aqui 8 municípios. Benedito Novo já aprovou a legislação. São 9 municípios que prestam serviço e já cobram da área rural. A dificuldade maior é justamente alcançar esse cadastro. Alguns conseguiram com a Celesc, outros pegaram 2 funcionários, botaram no carro e foi de rua em rua pesquisar. Acreditem, gente, temos um regulado nosso que encontrou 30 ruas que eram prestados os serviços e não era cobrado nada. Então, a sustentabilidade está em volta com a fiscalização também. Pode passar. Bom, então, que orientações a gente faz, né? É a implementação da cobrança da área rural,
Acho que a slide aqui duplicou, pode avançar. Isso. Aí a Simone, que foi a idealizadora do projeto, junto com a gente da Agir, né, com a Caroline e com a Vitória, que complementaram todo esse trabalho de quase, eu diria assim, uns 9 meses de trabalho para conseguir, talvez, trazer um pouquinho para vocês da nossa experiência. Seria isso, pessoal, minha apresentação. Muito obrigado, André. Elucidou vários pontos para todos nós, né? Para que daí, quem sabe, o pessoal consiga tirar mais alguns aprendizados, né? Para poder implementar, né? Nós tivemos algumas perguntas aqui pelo chat, várias da própria Karina também. Daí, não sei se a própria Karina quiser abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente lá também. Você pode ficar à vontade, tá? Oi, boa noite. Então tá, agradeço a oportunidade aí, excelentes contribuições dos colegas. Então, eu tenho perguntas ali para ambos, né? Do Fernando, eu não consegui pegar ali, deixa eu até recapitular aqui, ó, a parte das dificuldades das indústrias, tá? Que você mencionou que lá no início não tinha indústrias recicladoras no estado do Mato Grosso do Sul, e esse era um grande problema para alavancar a reciclagem no estado, né? E após esse programa de logística reversa que vocês implantaram, eu não consegui captar isso na tua apresentação, se vocês conseguiram obter a instalação de indústrias no estado. Eu lembro que tu mostrasse um gráfico ali com os pontinhos que mudou a concentração. Eu não sei se aquilo ali se referia à indústria recicladora também. Não, então, são duas indústrias, né? Tem as fabricantes e as importadoras de produtos comercializados em embalagens que têm que cumprir a logística reversa, ou seja, elas têm que retornar 22% das embalagens. Eu acho que isso responde a outra pergunta que você fez aqui também. Hoje, a meta de 22% não é uma meta que o Mato Grosso do Sul definiu, é uma meta nacional, vinda lá do acordo setorial. Então, o decreto do Mato Grosso do Sul está seguindo uma meta nacional. Então, ou seja, 22% de todas as embalagens que você coloca no mercado, ela precisa ser retornada. Aí, eu vou começar respondendo a outra, tá? Para chegar nessa aí. Aí, o número de 33 mil que você me perguntou foi feito em geração per capita, quantidade de recicláveis que tem na geração de resíduos sólidos domiciliares, e aí a gente consegue saber também a quantidade de embalagem que tem nos recicláveis. E aí a gente chegou naqueles 33 mil. Bom, o que dificultava a logística reversa no Mato Grosso do Sul? Exatamente não ter indústrias de reciclagem. Então, os custos logísticos são muito altos, que a gente manda nossos produtos, nossos materiais recicláveis ou para o Paraná ou para São Paulo. Não teve instalação de indústrias recicladoras no estado do Mato Grosso do Sul. O que aconteceu é que as indústrias que têm que cumprir a logística reversa tiveram que investir mais na cadeia. Então, isso superou os custos logísticos. Então, ou seja, esses custos logísticos do transporte das nossas cooperativas até as indústrias recicladoras, elas foram bancadas por essas indústrias que precisavam cumprir a logística reversa. Mas ainda nós não tivemos a instalação de indústrias recicladoras de fato no Mato Grosso do Sul. É que é muito caro o investimento, né? A indústria do vidro aí custa muitos milhões de reais para você instalar uma planta de uma indústria de vidro, por exemplo. Mas teve esse adicional de valor de investimento para que as cooperativas, elas vendem o material reciclável e agora elas conseguem comercializar os seus resultados também. Então é como se trouxéssemos um adicional de valor na cadeia. Não sei se eu fui claro ou se você ficou com alguma dúvida ainda. Não, entendi, sim. E tu visse a minha outra pergunta ali, sobre o novo decreto que saiu agora em janeiro desse ano, que ele fala a nova forma de estabelecer os acordos, a logística reversa, os acordos setoriais, e que os nacionais vão prevalecer aos estaduais. Tu vê que aí tem algum risco para
para o sistema implantado no estado de vocês? E isso já é uma realidade, né? Sempre os acordos nacionais ali, eles têm que ser seguidos. Tanto é que os 22% nós seguimos por causa disso. Esse decreto ele não muda muita coisa, mas semana que vem, vou dar um spoiler aí para vocês, vai sair uma regulamentação nova da logística reversa. Então, vai vir uma regulação um pouco mais específica para a gente organizar essa bagunça ainda que é o setor. Possivelmente esse vai trazer alguns ajustes no nosso, mas a linha criada no Mato Grosso do Sul é muito uma linha que está sendo desenhada também para o governo federal, que é resultado, nota fiscal, tem que ter lastro, tem que ter verificação independente. Então, o governo federal se mobilizou para criar alguma coisa para não deixar que os estados, cada um, fizesse de um jeito. Inclusive, a gente tinha ações de municípios querendo criar leis de logística reversa, e aí estava dificultando muito. Beleza. Muito obrigado, Fernando. O próprio André, ele também tinha algumas perguntas, né? Daí não sei se quer aproveitar para já fazer também, André. Claro. Ô, Fernando, quando você falou ali do comércio virtual, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Eu fiquei curioso que tu não explorou muito esse assunto, não sei se ainda vocês estão medindo isso, mas eu fiquei curioso de saber o que vocês estão lidando com esse comércio digital. A gente consegue pegar pela Secretaria de Fazenda, né? Se você vende, compra no Marketplace, por exemplo, chega uma nota fiscal que ela passa pela Secretaria de Fazenda do Mato Grosso do Sul. Então, teoricamente, a Secretaria de Fazenda entrega todo mundo que comercializou aqui, seja físico ou de forma eletrônica. Então, a gente sabe quando essa nota fiscal é emitida. Ô, Fernando, talvez tu tenha te explicado, mas eu talvez não peguei direito. O processo de reciclagem acontece pelo município, né? Normalmente, né? A coleta, até as cooperativas ou centrais de coleta, é isso? A coleta, então, aqui foi decidido em conversas, não está escrito, mas é assim, a coleta seletiva ela é realizada pelo município. Mas aí, quando chega na unidade de triagem, programas de logística reversa estão assumindo aquela cooperativa ou associação de catadores, bancando vários custos, entendeu? Então, a gente trouxe exatamente isso. A prefeitura tem que fazer a sua parte de executar a coleta seletiva. Mas quando esse material chega na unidade de triagem, esse custo pode ser sustentado pela iniciativa privada, o que está acontecendo aqui em alguns lugares. Aí eu já vou até aproveitar e responder a pergunta do outro colega aqui, do Frederico. Ele perguntou aqui se os operadores logísticos são cooperativas ou associações de catadores exclusivamente. Não, podem ser também operadores privados, que é o comércio atacadista de material reciclável. E por isso a importância de ter um verificador independente para olhar essa questão de colidência, de duplicação de massa. Então, todos esses cruzamentos estão sendo feitos para ver se a mesma massa que não por exemplo, um comércio atacadista de material reciclável, ele pode comprar uma massa de uma cooperativa, 100 toneladas de vidro. Essas 100 toneladas de vidro, a cooperativa já emitiu uma nota fiscal, certo? Esse comércio atacadista, ele comprou 100 dessa cooperativa, mais 50 veio de uma coleta de grande gerador. Ele coloca essas 150 toneladas em uma outra nota fiscal e vende de novo. Isso é um dos grandes problemas da logística reversa. Você tem duas notas fiscais diferentes, mas você tem a mesma tonelada ali naquela nota fiscal. Então, hoje tem estatísticas já que você consegue fazer esses cruzamentos, pontos de alerta. Então, o cenário está cada vez mais sendo controlado nessa linha. Também aproveitando, já acabou entrando nessa parte dos próprios catadores, aí no Mato Grosso, essas cooperativas, elas estão assim vendo com, no caso, bons olhos, a própria logística reversa e tudo, eles estão tendo uma boa adesão, assim? Como é que está sendo? Sim, hoje faltam cooperativas estruturadas aqui no Mato Grosso do Sul para investimentos de logística reversa. Então, assim, está ajudando muito, porque isso traz formalização para elas, traz um adicional de valor.
isso é um ponto muito positivo para elas. Então, está sendo bem importante. Muitas estão ganhando uma série de equipamentos novos, mas é aquilo que eu falei para vocês, não adianta dar equipamento. Hoje as indústrias elas estão entregando equipamentos com gestão, controlam ali aquela cooperativa. É o que o André falou, a ideia é que as cooperativas se transformem em empresas, né? Continuam aí com esse associativismo, mas entreguem resultados, têm eficiências e se transformem de fato em empreendedores que vão comercializar o material e comercializar resultados também. Então, elas estão sendo disputadas por programas de logística reversa. Aquelas que têm um nível maior de organização, inclusive, podem pedir maiores valores para elas entregarem aqueles resultados ali para determinados programas. Então, isso está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul. Certo, entendi. Muito obrigado. E também entrando lá na pergunta que a Tayana ela tinha deixado, né? Daí, então, acaba sendo mais lá para o próprio André, mas acredito que também o próprio Fernando já possa ajudar um pouco mais, né? Quais pontos acreditam que seriam cruciais para que a gente conseguisse a sustentabilidade econômica financeira aqui no nosso próprio estado, né? Porque nós temos bons exemplos, né? Só que daí como é que a gente pode ampliar mais esses bons exemplos para que também mais municípios consigam desenvolver a cobrança de forma mais adequada, né? O que vocês acham? Quer falar, Fernando, primeiro? Pode começar, essa aí é a tua área. Primeiro que é cultural, né? É uma questão de cultura. Eu percebo muito... Teve uma vez que a gente fez uma apresentação no Tribunal de Contas de Minas Gerais, viu? Conhece a nossa colega lá de Minas Gerais, né, Fernando? E uma coisa que eu constatei quando eu estava dando a palestra lá, e eles queriam criticar um pouquinho do modelo de cobrança lá, nós temos os custos mais caros na minha região em relação ao estado de Minas. Mas os preços unitários eram mais baratos que os deles. E o veja bem, se você tem custo mais alto com tarifa mais baixa, onde que está o pulo do gato aí, né? Tem uma coisa errada, algo de errado não está certo. Eu descobri que as gratuidades, né? Lá no BH, o imóvel com menos de 70 metros quadrados não paga a taxa de lixo, né? E aí acontece que quem paga tem que sobrecarregar e absorver esses custos. Então, para ter sustentabilidade, todos têm que pagar o sistema, né? Mesmo para as pessoas que têm baixa renda, você tem que criar mecanismos de subsídio cruzado para aqueles que são pagadores, como é o caso da tarifa social, vamos dizer assim, ou taxa social, né? Então, todos têm que pagar no sistema, tem que ter fiscalização, não dá para deixar o coletador, né, a coleta, ela não pode andar livre, leve, solta, ela tem que ter mecanismos de controle para baixar, e isso foi o que eu identifiquei, né? Você tem que identificar a coleta, né? É ali que você pega muito resíduos de natureza industrial que está correndo pelo domiciliar. E aí esse comércio não está ajudando, pagando a conta e está destinando de uma forma inadequada. Outra questão é que o político tem medo de cobrar a taxa de lixo, né? Imagine para lugares que não cobram nada, né? E fazem um serviço que é precário. Então, faz de conta que eu faço, faz de conta que eu pago. Então, quando você faz um serviço de qualidade, você também pode cobrar mais. A população paga, mas ela vai exigir muito do serviço. Então, não passou na frente de casa. Só para vocês terem ideia, a característica do resíduos sólidos, por exemplo, na minha região, Fernando, ela é um serviço de qualidade, assim, de excelência. Eu tenho baixíssima reclamação, né? Eu quase não tenho reclamação. 5 por ano que eu tenho na regulação, só para você ter ideia. A qualidade da coleta é de excelência na minha região. O pessoal tem... Claro que a destinação final, ela peca porque não é o rejeito que está indo para o destino final, né? Essa fase da reciclagem, ela precisa evoluir, inclusive na parte de compostagem, né? Essa é uma tarefa que nós estamos devendo aí o Estado de Santa Catarina. Então, essa parte não tem. Então, realmente, o gestor público ter coragem de instituir a cobrança e um preço que seja justo, né? E todos pagarem. Eu acho que quando você consegue fazer isso, naturalmente a qualidade do serviço e
a população acaba até sentindo orgulho, né? Eu estava falando uma coisa para o Fernando, né? O que é o Lutocar, né? Uma coisa que a gente aqui... Que aqui o nosso serviço era muito por empreitada. Então, você vai fazendo uma limpeza da rua e vai tirando tudo, né? Então, o Lutocar é uma coisa que eu aprendi lá com o pessoal do Ibraop. E foi bacana. Então, eu penso que o ótimo inimigo do bom, instituir uma forma de cobrança que seja simples, né? Não adianta querer botar, para quem não cobra nada, colocar uma metodologia que usa polidor-pagador, se não consegue nem cobrar, né? Considerar a frequência e o tipo de usuário é essencial isso. Não sei se o Fernando quer complementar, por favor. Eu acho que é exatamente isso que o André falou, é muito cultural, mas é necessário, né? É uma utility, a gente está pagando aí por uma série de produtos, tem uma conta no celular aí de todo mundo que custa mais de R$100 por mês, e aí você não quer pagar ali uma taxa, uma tarifa de um valor de 15, 16, eu não sei como é que tá a média aí, que vocês estão trabalhando, André. Aí eu emendo uma outra pergunta para você aqui. Você está falando que você acha que energia é melhor? A gente tem alguns estudos aqui mostrando que a energia remete muito aos critérios sociais, sabe? Pessoas mais ricas geralmente gastam mais energias do que pessoas mais carentes, têm mais eletrodoméstico. A água, ela é mais similar, assim. Tem a diferença também na água, né? Mas o desvio padrão é menor. Fernando, o difícil é ter acesso a essa qualidade desse dado para você, para um município, por exemplo, tentar estabelecer uma taxa de coleta de lixo. Então, teve um município meu aqui que queria fazer o consumo de água, daí eu cheguei para ele e falei assim, mas você não está nem atualizado o teu parque de hidrômetro? Vocês vão dar um tiro no pé, gente, pelo amor de Deus. Primeiro tu resolve a hidrometração, depois você vai querer fazer cobrança por consumo, volume de água, né? Porque, imagina, né? Eu sou um morador, eu vou economizar água tudo que eu posso, que eu vou pagar menos água, menos esgoto e menos resíduos. Olha a sacada se você utilizar o consumo de água na taxa de lixo. É bem complicado mesmo. Bom, tem umas outras perguntas da Karina aqui, bem interessantes. Vou respondê-las para a gente ganhar um tempo aqui. Tem coleta seletiva informal, sim, no Mato Grosso do Sul, é um problema. De fato, isso atrapalha, porque as cooperativas estão esperando que chegue determinada quantidade de material e chega a menos. Mas é um problema que não tem como evitar, é muito difícil. E, inclusive, esses materiais eles acabam sendo formalizados no meio da cadeia ali, né, no comércio atacadista de material reciclável. Então, aqui a gente tem um cadastro muito forte, porque a nota fiscal do comércio atacadista de material reciclável só é aceita quando ele demonstra a entrada. E aí, a entrada, ele consegue listar todos os CPFs de quem estão comprando. Então, a gente tem aqui mais de 3.000 CPFs cadastrados como catadores informais. E mais ainda agora, nesses anos de pandemia, isso aumentou muito, né? E não só aqueles catadores que são umas pessoas, a gente tem casos aqui de catadores que tem um caminhãozinho, tem 4, 5 pessoas trabalhando para eles, mas eles não emitem nota fiscal porque não tem adicional de valor. Por isso a nota fiscal é importante ser cobrada. Agora, talvez já vá começar a valer para ele emitir nota fiscal, pagar o imposto, porque ele começa a comercializar essa nota fiscal como um resultado. Então, isso traz um adicional de valor para ele e vai fazer com que a gente tire essa informalidade e traga mais formalidade para a cadeia. Essa é uma grande crítica entre usar a nota fiscal e o MTR, né? O MTR não tem esse peso, né? Porque aí o cara continua na informalidade e emite ali os MTRs. Então, a nota fiscal hoje é um documento que traz lastro e talvez ajude a resolver esse problema, que de fato é real e existe, eu acho que em todo lugar. Legal, muito obrigado. Daí, não sei se mais algum colega tem ou quer fazer mais alguma pergunta. Nós ainda temos mais 5 minutos. Então, parece que não, né? Então, queria agradecer bastante mesmo ao próprio André, ao próprio Fernando, por se disporem tanto, né, para compartilhar a própria prática aqui com todos nós, para que daí a gente possa avançar mais nesse ponto
aqui dentro do nosso estado, né? Daí, só gostaria de pedir, se possível, para que todos abram também a própria câmera, para que a gente possa tirar um print, para que a gente possa registrar mais esse nosso encontro de hoje. Certo. Então, seria mais ou menos isso. Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma consideração. Vitor, só me permite uns 2 minutinhos de fala? Bom, gente, deixa eu só me apresentar rapidamente. Eu sou o Marcelo, faço parte do grupo gestor aí dessa Câmara Técnica, né? Queria só agradecer novamente o André, o Fernando, né? A Andréia, Vitor, por todo o empenho aí por organizar essa reunião. Então, só queria avisar a todos, né, que a nossa programação agora a gente pretende fazer uma reunião a cada 2 meses, e aí a gente botou no chat um link para vocês entrarem no grupo de WhatsApp, que a gente tem trocado informações. Então, nesse grupo a gente vai estimular o debate, né, as pessoas profissionais vão trazer problemáticas para a gente discutir, então é um grupo bem heterogêneo, né, setor público, privado, estudantes, ou até mesmo somente aqueles entusiastas ao tema, né. Então, caso vocês tenham interesse, né, o link está no chat, é só acessar, clicando ali, que você já começa a fazer parte desse grupo de discussão. Então, novamente, meu muito obrigado a todos, né, então, daqui a alguns meses, 2 meses mais ou menos, a gente volta com a próxima temática, né, a gente vai falar sobre resíduos orgânicos, resíduos secos, bom, tem uma agenda completa aí durante esse ano, tá? De novo, meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Também queria agradecer ao Fernando, né, pelo convite. Fernando, foi bom te ver mesmo, amigo. Fico orgulhoso que Mato Grosso tem sido a vanguarda em muitas questões. Eu sei o trabalho que você desenvolveu lá com o MP, né, e que colheu frutos, né? Então, Karina, tuas perguntas são excelentes, porque essas perguntas nos fazem pensar, viu? A gente não tem resposta para tudo. Aliás, a gente tem mais dúvidas que respostas, mas essas perguntas inteligentes fazem a gente pensar bastante no porquê, né? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado, né? Então, muito obrigado, Vitor, porque insistindo, né, de a gente se organizar. Vitor realmente foi um guerreiro. Se esse grupo saiu foi porque o Vitor e a Tayane, né, colaborou em muito, né, nesse processo. Muito obrigado a todos, né, e tenham uma boa noite. Muito obrigado também, gente. Obrigado pela oportunidade. André, é sempre bom te ver aí discutir, cada vez com dados mais interessantes. Temos que gastar umas 2 horas aí olhando isso. Quem sabe a gente não cria outra fórmula maluca e faz um outro paper. Beleza? Bom, gente, eu acho que o André tem meu contato. Quem quiser aprofundar um pouco mais na discussão, só me mandar e-mail e vamos avançando aí na reciclagem. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom descanso.